Graça e paz. Estamos reunidos neste tempo de 14 de junho do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Esse é o tempo. E o local é o SEJA, o Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. Num cosmos tão grande, estamos aqui reunidos, perto, em comunhão com Cristo, pois o nosso objetivo, neste instante, é a comunhão, é ser um com Ele, em seu corpo, sua psique, seu naus, seu espírito, pneuma. Somos um. Essa é a grande celebração da comunhão. E para tanto, nós fazemos a nossa oração, a oração do coração, a oração de Jesus, a meditação cristã, que os cristãos fazem desde os primórdios, lembrando o Senhor em seu coração, em seu sagrado coração. Que é sempre comemorado na segunda sexta-feira, depois de Pentecostes. Então nós vamos relaxar os pés, as pernas, manter a coluna ereta, a cabeça bem posta. Relaxar o tronco, ombros, braços, mãos, dedos. Relaxar a nuca e o pescoço, sem deixar a cabeça cair. Relaxam os lábios, pálpebras. A língua, testa. Os mais experientes podem dobrar a língua para trás. Apontando para o céu da boca, presa nele. E suavemente olhar para o centro da testa, a região entre as sobrancelhas, a glabela. Procurem ficar imóveis. Se precisar fazer algum movimento, façam-no lentamente, muito lentamente. Estamos quietos, parados. Imóveis, como o próprio Senhor.
nós buscamos esse repouso em nosso coração. Então, observamos a respiração, o ar entrando e o ar saindo. Enquanto o ar estiver entrando, observem que há alegria na mente. Quando o ar estiver saindo, observem que há tranquilidade, quietude, paz na mente. Observem. Leve a mente ao coração. Nos proscardia. Ambas em comunhão. E invoquem o nome do Senhor, junto com a respiração. Quando inalarem, Jesus Cristo. Quando exalarem, Kyrie eleison. Jesus Cristo. Kyrie eleison. Jesus Cristo. Senhor, misericórdia. Yeshua, Mashiach, Adonai, recebe. Não importa o idioma, mas a sua unção, sua devoção, seu anseio pela presença e ser um com Ele. Jesus Cristo. Kyrie eleison. Jesus Cristo. Kyrie eleison.
Vamos fazer um murmúrio para ouvirmos o Evangelho de Mateus, capítulo 23, 1 a 12. Tote ho Jesus ilalesen tois oclois, caitois matetais autu, legon epites moseus catedras e catisan roi, gramateis cai roi farisaioi, panta osaeam eiposim imin, poiesate cai tereite kata de ta erga auton me poiete, legosim gar caion poiosim, desmeu assim de fortia bareia, cai desbastacta, cai eptitesim, epitus homus, ton antropon, autoideto, darkitilo auton, telosim, kinesai alta, panta deta erga auton, poiosim prosto, teatenai, tois anthropóis, platinosim garta, phylacteria auton, cai megalis nosim, ta craspeda, filosim detem protocliciam, em tois de hipnóis caitas, protocatedrias, em tais sinagogais, caitus, aspasmos, em tais agorais, cai caleistai, hipoton, antropon, rabi, imes de me cletete, rabi eis gar estin, rimon ho didaskalos, pantes de rimeis adelphoi este, kai patera, me caleseste rimon, epites ges, eis gar estin, rimon ho pater, ho uranios, nede cletete, categetai, hoti, categetes, rimon estin, eis ho Christos, ho de meison rimon, estai rimon diáconos, hostis de ipsei elton, tapei no tesetai, cai, hostis, tapei no sei elton, ipsotesetai. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto,
Eles mesmos, nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados didáscalos, mestres, porque um só didáscalos é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a quem mesmo se humildar, será exaltado. Senhor Jesus, estamos diante de Ti, da Tua presença e da Tua grandeza, da Tua infinitude e majestade, reunidos em Teu nome. Te invocamos na Tua oração, com Teu santo e sagrado nome, e Te rogamos, Senhor, as bênçãos para a nossa tarde, na Tua companhia, na companhia de Santa Clotilde, na companhia de todos os Teus santos e os Teus anjos, os nossos mentores, nossos amigos, que como nós Te procuram, Te buscam e nos apoiam nessa busca. Ampara-nos, sustenta-nos, amplia o nosso entendimento. Coloque em chamas o nosso coração, que ele arda de amor, com o amor que Tu tens por todos nós, com o amor de Maria, que Te ama e ama ao Deus Pai, que Ele também esteja em nosso coração. Salva-nos, Senhor, de nossa ignorância, de todas as dores e sofrimentos, de todos os nossos erros, nossos hamartias, para que purificados Te vejamos face a face. Amém. Vamos espreguiçar, deixar o corpo à vontade. Vamos abrir os olhos, acender as luzes de trás para frente. E vamos ver aqui para frente, os que estão aí atrás, que hoje somos encarnados. Muito poucos. Tudo bem, Leandro? Amei sua camisa. Uau, linda. Deixa eu ver. Beautiful. Chega aí, Alexandre. Fica aí atrás, não. Vem para frente, Alexandre. Vem não, já vem para frente, Alexandre. Você não é como os fariseus e escribas que querem os primeiros lugares na sinagoga, ok? Ok. Então, o servo procura o último lugar, mas o Senhor chama para vem para frente, cara. Nós somos tão poucos, vamos ficar juntos, né?
Domingo passado foi Pentecostes. Passaram-se 50 dias. Eu sempre entendo o por favor subentendido, porque é meu karma, né? Então a gente tem a Páscoa numa sexta-feira, né? Que é a Paixão do Senhor, que é um dia muito especial para os cristãos. Não sei se vocês sabem, assim, mas desde o início, né, do cristianismo, sexta-feira é um dia sagrado, assim, de oração, porque é o dia da paixão dele, né? A grande sexta-feira, né, é a Páscoa, né, porque é o dia exato, né, da renúncia, da entrega dele. Aí a ressurreição acontece no domingo, e 50 dias depois tem Pentecostes. Okay? E depois de Pentecostes, você tem o domingo da Trindade, amanhã. Okay? Então, Pentecostes foi domingo. Pentecostes, eles ficam reunidos, Jesus faz a ascensão, né, no 40º dia. Em 40 dias, ele fica com os discípulos, tá? Depois da ressurreição. Aí 10 dias depois, vem Pentecostes. Tá certo? É assim que, é a sequência, casa exatamente com a festa das cabanas, das tendas, que comemora a presença, né, deles durante 40 anos no deserto. Então, aí 10 dias depois, né, eles se reúnem, né, Jesus faz a ascensão, eles vão para Jerusalém e ficam em oração na casa de Marcos, onde teve a última ceia. Em 10 dias de oração, fechados, trancados, jejum. Aí vem Pentecostes, né? Desce o Espírito Santo, né? Como línguas de fogo, um vento, um som. É muito bonita a descrição em Atos dos Apóstolos. E eles falam de tal maneira que todas as pessoas entendem. Como a gente lê isso, né, na nossa tradição aqui? Que o Espírito que fala, ele fala uma língua só, compreensível para todas as pessoas, que é o contrário de Babel. Os homens, no esforço pessoal de alcançar o céu, constroem uma torre, né, e eles se dividem, né, a torre desmorona e os homens falam línguas diferentes. Você vê que Pentecostes é o contrário, não é uma subida, não é um esforço do homem, mas uma descida, né, do Espírito sobre os homens. E nós somos a doutrina dos Espíritos, né? E depois de Pentecostes, desse domingo de Pentecostes, então sempre cai num domingo, tem o domingo da Trindade, né? Onde Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus, essa expressão mesmo, né, estão unidos, reunidos, e são distintos e o mesmo. Aí na primeira, aí na sexta-feira seguinte, a Trindade Oi, tudo bem? Depois do domingo da Trindade, que é amanhã, né, na primeira sexta-feira é o Sagrado Coração de Jesus. E no sábado é o Imaculado Coração de Maria, né, que se unem, né? Então, são festas muito importantes para os cristãos, né, por causa da pureza, da entrega, né? O coração de Jesus é o amor, né, total. Ele é celebrado quando ele é lancetado, né, na cruz. Sai água e sangue, né? E Maria, né, que guardava tudo no seu coração, né, todas as coisas que eram ditas para ela, sobre Jesus, sobre a gravidez, sobre Jesus nascido. Então, tem toda uma história, né, de toda a cristandade que é devota, né, do coração de Jesus e de Maria. Tá bom? O coração é o centro da consciência. E a nossa meditação é a oração do coração. Todo mundo põe a mão no peito quando fala de si mesmo. Ninguém põe a mão na testa, né, nem no pé, põe no peito. O nosso coração é o centro. Os franceses
Eu acho que é por isso que o Sacré-Cœur é dos franceses, né? São João Eudes era francês, né? Margarida Maria, né? Santa Margarida Maria, francesa, né? Que fala do coração de Jesus, ela via Jesus. Então, foi isso tudo no século XVII, 1600 entre 1600, ela é de 645, 47, e o Eudes é de 601, 1601. Então, toda essa tradição do coração foi fincada ali. Aí depois vem a Santa Margarida, né, de Labouré, que tem a medalha milagrosa, que atrás tem o coração de Jesus e de Maria unidos. E depois tem Fátima, né, onde as 3 crianças, né, veem Maria com o coração na mão. Entendeu? Então, essas festas todas se reúnem, né, nesses dias. E vocês deveriam celebrar, porque a nossa passagem aqui na Terra é transitória, e a gente busca a eternidade. A eternidade é do Espírito, que tem a natureza do próprio Senhor. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, né? Então Jesus nos recomenda esse encontro com o sagrado em nós mesmos, né? Descobrimos a nossa infinitude, né, na nossa finitude. Então, estamos no Evangelho de João, capítulo 10. Jesus lhes respondeu: já vou-lo disse, mas não acreditais, pisteu ete, né? As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Você veja, ele fala para a gente seguir o que os escribas e os fariseus ensinam, porque eles ensinam a Torá, mas eles não fazem. Então há uma a gente acabou de ler ali, tá bom? Então há uma dicotomia, uma dualidade, né, entre o falar e o fazer. Isso não existe em Jesus. Você vê que aqui a fala e a obra são uma só. Ele fala o que é divino e as obras dele são divinas, porque vêm do Pai, não são dele. Ok? Enquanto os homens falam coisas de Deus, mas fazem coisas dos homens. Então o fazer do homem é diferente do falar, né, quando ele fala de Deus. Isso mostra que existem pessoas eruditas, pessoas que leem as escrituras, mas não as compreendem verdadeiramente. Porque em termos neurocientíficos, em termos assim, o que a gente entende como aprendizagem, como leis da neurociência, da psiquiatria, na psicologia, é que o fazer é igual ao saber. Não é? Você já treinou residentes, não treinou, Alexandre? O garoto lê o livro, mas diante do cérebro ele hesita, não é verdade? Então, o fazer, quando ele é idêntico ao saber, é porque existe a aprendizagem. E ela existe quando existe compreensão. Ninguém cai num buraco, né, por livre e espontânea vontade. Né? Você não pula dentro de uma chama, a não ser que você queira se matar, você está enlouquecido, doente. Né? Mas se você vê, você evita o dano. É natural. A sua percepção diz que aquilo é um risco, é um perigo. Você evita um cachorro rosnando para você, com os dentes, né, à mostra, com o pelo eriçado, você vê sinal de perigo. Como é que você evita? As pessoas pedem sinais ao Senhor. Não é? Jesus já foi dado sinal de Jonas. Vocês veem, né, o céu vermelho, vocês sabem que vai chegar o verão, vocês veem o vento vir do norte, vocês sabem que vai vir frio. Né? Você vê o vento vindo do oeste, você sabe que vai vir chuva, porque vem do Mediterrâneo. Vocês são capazes de reconhecer os sinais. Como é que vocês reconhecem os sinais da natureza e não conhecem os sinais do Espírito? É porque vocês não olham, vocês não têm atenção, vocês não aprendem. Né? Se você aprende os sinais da natureza, você também aprende os sinais do sagrado. Então, quando você fala, não é? Quando o seu fazer é igual ao seu falar, e o seu falar é igual ao seu fazer, não é? Você tem coerência, você tem muito poder.
muito bom. Tanto que Emmanuel, ele aconselha, não desafieis as trevas. Sabe por que Emmanuel fala isso? Porque quando um espírito associado ao mal, que vive no mal, nas sombras, ele ameaça você, ele diz que vai destruir você, vai matar você, a ação dele é idêntica ao que ele fala. Ele não está jogando conversa fora. Ele quer mesmo matar você, ele quer destruir você. Entendeu? Então existe uma coerência entre o que ele fala e o que ele faz. E a gente sempre respeita as pessoas que têm o quê? Uma coerência entre o falar e o fazer. Né? A gente admira essas pessoas. Né? Quando você vive isso dentro da bondade, do amor, dessa união com Cristo, então tudo pode acontecer. Tudo bem, caipiras? Hã? Vai lá, Marta. Tá, tchau. Não devia nem ter carne, né? Mas tudo bem. É. Eu aprendi uma lição muito cedo com os sábios da Índia, com os gurus da Índia. Quando você fala, o que você vai falar é verdadeiro, você só fala se 3 condições estiverem reunidas. Eu acho isso muito sagrado. O que você vai falar é verdadeiro, o que você vai falar é útil para quem ouve, não é para você não, é para quem ouve. A questão é você saber o que é útil, não é para o outro. Né? Okay? O que é útil para o outro? Hã? Então, você vai falar o que é verdadeiro, o que é útil, que vai melhorar a vida do outro, de alguma maneira, e amoroso. Às vezes você tem alguma coisa útil para dizer e verdadeira, mas ela não, se você não falar com amor, de forma amorosa, né? Se falar de forma amorosa não é falar nhenhenhé, mimimi, não, não, ok? Jesus muitas vezes é muito firme falando, mas ele está falando com amor, tá? Então não é ser frouxo na voz, meus irmãozinhos, meus amigos, não é isso não, né? É você falar com amor, é o amor, é o interesse pelo outro, né? Para que o outro fique bem. E às vezes isso te coloca numa situação ruim, né? Que a pessoa pode não gostar. As pessoas mataram Jesus, porque ele falava as coisas que eram úteis, verdadeiras e de forma amorosa, mas elas não aceitaram. Entendeu? Você entende isso? Então, Padre Antônio, né, Vieira está certo. Então, Jesus responde, eu disse, você não tem adesão, você não tem compreensão, você não tem intimidade, você não tem relação com o que é dito. Isso é pisteuete, né? A gente sempre vou reprisar essa palavra porque ela aparece com muita frequência nos evangelhos, em João mais ainda, tá? Então, é o que nós traduzimos por fé, né? Você não tem fé, fé não é crença no sentido de, sabe, eu tenho certeza que isso vai acontecer e eu fico, né, com alguma apreensão de que aquilo talvez não aconteça, sabe? Não, fé não é uma crença em algo que, não, fé você vê aquilo em Deus, só não está materializado aqui nesse mundo, mas já está visto e feito. É assim que Paulo, em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, define fé. Tá bom? Tá? É visto na própria substância divina, alguma coisa, só não está materializada aqui. Então você aguarda o surgimento daquilo, porque aquilo já existe como uma realidade concreta para você. Não é uma coisa imaginada, pensada, querida, desejada, ansiada, no sentido que talvez, né? Não, é um fato. Só não é ainda um fainem, não é um fenômeno, ainda não é visto, não é tangível, tá? Mas é visto. Então, mas vocês não, tu vê, crer, né? É como eles traduzem pisteuete. E crer está muito longe, credere, né? Então, a tradição da palavra faz com que você, né,
crê, você acredita, você dá seu voto lá para um político, porque você acredita que ele vai fazer aquilo que ele está falando, entendeu? E ele não faz, né? Entendeu? Então, o problema do crer, né, da crença, está na possibilidade dela ser falsa. E pisteueté não admite nenhum pseudos, nenhuma falsidade, nenhuma impossibilidade. Vocês entendem o que é pisteueté? E como é muito difícil falar, né, de fé, de traduzir, tanto é que isso é um verbo, né, e para a gente fé é substantivo só, não tem verbo, né? Então a gente traduz como crer, né, no latim, né, para tentar se aproximar da ideia que tem na grega disso. Tá? Então, eu disse, mas você não captou, você não compreendeu, não tem compreensão. Porque se você entende e compreende, está feito. Se você não compreende, não está feito. Então a gente vem aqui, ouve palestras, lê livros, mas a sua vida continua medíocre, continua distante de uma realidade transcendental. Você continua operando no mundo como um humano finito, né? Como uma pessoa materialista, como uma pessoa buscando alguma solução nesse próprio mundo, onde você vai ser feliz se relacionando com alguma coisa, algum objeto, alguma coisa. Então, você não entendeu nada. Você já é da natureza dele, você é pleno, você é perfeito, você é um espírito perfeito já. Talvez se estranhe a comunidade espírita, está me ouvindo na internet, vocês nem tanto mais, vocês já ouviram tanto isso, né? Mas a ideia, né, é evolucionista, você vai sair de um ponto para outro ponto, vai deixar de ser uma coisa para ser outra, né? Ficou enraizada nessa ideia, né, de evolução. A evolução não é do espírito, do ser que você é. A evolução é doente. Desculpa. É do espacinho ente. Mas fica a figura doente, é isso mesmo. O ente é sempre doente. O ente é sempre fugidio, sempre transitório, sempre necessitado, sempre desejante. Então você tem que ir para além dele, né? Ok? Então, euzinho, que eu faço, as obras que eu faço em nome de meu Pai, dão testemunho de mim. Então, o que testemunha Jesus? As ações dele no mundo, as erga dele no mundo. Tá? Erga, pisteuete. Tá, erga, ha, ego, poio, que eu faço. Né? Ento, onomatitu, isso aqui está separado. Patrós, né? Que eu faço em nome do meu Pai. Em nome do Pai. Ou seja, o Pai nele, aquele que é o Criador, que realiza as coisas, que possibilita aquelas ações. Por isso Jesus vai dizer, as obras que eu faço, não sou eu quem as faz. Você vê que com isso, você não tem ego, não tem eu, só tem a divindade fazendo. Então quando você cozinhar, quando você tomar banho, quando você se barbear, quando você andar, quando você comer, quando você pagar, quando você receber, quando você operar, quando você estiver ensinando a seus alunos, quando você estiver fazendo suas operações, que geram tanto bem a tantas pessoas, essas obras são de quem? São suas? Você deu um passe aqui, a pessoa ficou curada. É uma obra sua? Você vai se jactar, você vai ficar, uau, curei fulano? Você vai ter essa atitude de dizer que foi você que curou com seu poder? Olha esses médiums aí que fazem cirurgias, todos eles acabam, né, porque é tanta gente lá, aí o cara começa a achar que é ele que está operando. Ô Alexandre, quando você opera, é você ou é o Senhor? É o Senhor. O que é ótimo. Porque se o cara ficar curado, quem foi? Se o cara morrer, é o Senhor. Não tem nada a ver contigo, tá bom? Você foi um instrumento.
Você opera, mas você não dá a vida, não é verdade? A nossa luta titânica para, nós médicos, a gente, quer salvar a pessoa de qualquer jeito e tal, mas é Deus quem decide, cara. Então, as obras que eu faço, testemunho. O que então dá testemunho de você? Você que é um discípulo dele. O que te testemunha? São os outros? Qual é o seu testemunho? Você vê que o testemunho dos mártires é entregar a sua própria vida, né? Não há amor maior do que aquele que dá a vida por um amigo. Eles dão a vida por Jesus. Jesus deu a vida por eles, eles dão a vida por Jesus. De boa, tranquilo. Né? Então eles são mártires. Eles são testemunhas. Né? E a ação deles é entregar o próprio. Tem um compromisso. O compromisso é com o seu próprio corpo, com a sua própria existência, com seus próprios pensamentos, com seus desejos. Então tudo está entregue, né, e dedicado a ele. Muda, 26. Mas vós não acreditais. Pistel eté. Você não tem conexão, você não tem clareza. Fala, querido. Você está me chamando? Não? Você não tem clareza, não tem compreensão, não tem isso nítido na sua mente, então você não tem adesão, porque você tem dúvida, não é isso? Se você não compreendeu, você é uma pessoa que duvida, de alguma maneira. Será que existe mesmo o mundo dos espíritos? Um dia desses um espírito veio falar para mim, tentando comparar o livro dos espíritos com o nosso lar, né? Mas será que existe mesmo do outro lado? Os espíritos precisam mesmo de uma cidade do outro lado, né? Uma universidade, hospitais, casas, móveis, né? Eu fiquei olhando assim e falei, né? Você vê, é uma dúvida. O que vocês acham? Tem ou não tem? O Chico está maluco? O Chico é obsediado? Não. É razoável que seres que são de natureza social se conjuguem e criem uma sociedade onde estiverem, encarnados ou desencarnados? E se as pessoas estão muito próximas daqui, dos valores daqui, vocês não acham natural que eles construam, né, uma cidade parecida com a nossa? Ou a nossa parecida com a deles, que seria muito mais justo? Porque isso aqui é o mundo das sombras, né? Lá você tem a realidade que se apresenta, né, muito mais nítida. Então, nós somos um esboço do que existe lá. Todas as nossas conquistas de filosofia, de ciência, de teologia, de filosofia, tudo veio de lá. Não se iludam. A gente está estudando, né, os pré-socráticos ali, depois desse curso. E a gente fica, como é que tanta gente, né, de repente apareceu no mesmo lugar falando coisas e criou um movimento que está aqui hoje, até hoje. Jesus ali, né, alguns séculos depois. Mas vós não tem pistes. Vocês não compreendem, não vivem, porque não sois minhas ovelhas. E surge uma coisa interessante aqui, porque Jesus diz que todas as ovelhas serão salvas, e que as ovelhas são dele. E aqui ele diz que as ovelhas não são dele. Não são dele por quê? Se você for no Primeiro Testamento, Deus diz assim, né? Eu sou o vosso Deus, vós sois meu povo. Entendam uma coisa, nós, só possuímos aquilo que nos é dado. Se não me for dado, é porque eu tomei. Tomei da força de trabalho de alguém. Tomei da inteligência de alguém. Tem coisa mais ignóbil do que alguém fazer uma citação e não dar a fonte, né? Ele está se apropriando indevidamente do pensamento do outro. Tá bom? Então, tudo nos é dado, tudo nos é confiado. O seu corpo foi dado.
O universo todo foi dado e o seu corpo faz parte dele. Então, você é um partícipe da vida, onde você recebe graça sobre graça. Então, eu posso pegar uma pessoa, tem esses filmes, né, desses stalkers, né, né, os caras vão e prendem a pessoa lá há anos, e tenta manter a pessoa, né, ele pode manter o corpo dessa pessoa presa, pelo casamento, dentro de um furgão, sei lá, sempre que eu olho um furgão, eu olho assim, né, mas você tem a pessoa? O que você possui? Você só possui algo quando a pessoa se oferece para você. Você só tem o amor de alguém se te é ofertado, não é isso? Eu já vi tanta gente ser amada sem nenhum merecimento, não é isso? A pessoa não merece, a pessoa é ruim, é má como pica-pau, entendeu? Então, o cara é ruim. Cara, é um lixo, sim. Você vê as pessoas, o comportamento delas, as ações delas, mas elas são amadas. Aí você vê que é gratuito. O cara tem o amor daquela pessoa. Ele não merece o amor, não. É a mesma coisa. Será que nós merecemos o amor de Deus? Ou Deus simplesmente nos ama? Né? A nossa doutrina, a nossa tradição fala muito de merecimento, merecimento, merecimento. Como se Deus só me amasse se eu merecesse. Não, Deus me ama, mesmo eu não merecendo. Tanto é que ele vai lá, sabe, tem páginas espíritas falando de movimentos das colônias de espíritos indo às regiões das sombras, buscando as pessoas. Mas eles não tiram a força de ninguém de lá. Então, quando uma ovelha é de Jesus, quando ela se dá a Ele, esse é o meu poder, essa é a minha liberdade, e isso é fantástico, e Ele não interfere nisso, Ele convida, Ele chama, Ele te seduz, né? Ele te envolve, Ele te ama, Ele se dá a você, mas Ele não te obriga a se dar a Ele, em nenhum momento. Então, a gente entende que a liberdade do cristão é total. Até dos não cristãos. Porque se ele te fez humano, se você é um homem, um antropos, né, ele te deu liberdade de escolha. E você pode escolher ser dele. Tá bom? Então, quem Jesus chamará de suas ovelhas? As que se entregam a ele. Embora todas sejam dele. Como você não se considera minha, né, eu não chamo você de minha. Você não se dá a mim, eu não posso chamar você de minha. Mas eu sou seu. Porque eu me dei a você. Entendem? A relação, né, o outro, para Deus, para Jesus, é um fim em si mesmo. Não é um fim para ele. Tudo que ele faz, toda a dor, sacrifícios, problemas que ele enfrenta, é para ajudar você a compreender que ele é seu. Como ele é seu, ele vem para você. Ele se coloca para você. Ele te busca. Mas você pode dizer o que para ele? Não. Então, quem ouve as palavras dele? As que o querem. Quem não o quer, não o compreende. Quem quer o mundo, o príncipe do mundo, quem quer a noite, a escuridão, quem quer o mundo da matéria, quem acha que com um pedaço de qualquer coisa desse mundo vai ser feliz, né? Ok. Para isso é que existe a reencarnação. Você vai bater com a cara na parede. Em algum momento você vai ver que aquilo é insuficiente. Muitas coisas são necessárias, mas nem todas são, né, suficientes. Então você descobre que não é suficiente ter coisas. E como eu posso possuir algo? Só se for
gratuito, espontâneo, é amoroso. Você se entrega por amor. Você se dá por amor. Então eu tenho você, enquanto você me amar. Como o amor é infinito, e o amor é eterno, porque é a natureza do ser, amor que acaba não é amor. Amor que cansa não é amor. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é amor. Vai estar, se não for amor, vai ter algum sentido de troca, de reciprocidade. E a gente já está falando de uma outra dimensão da existência das relações entre as coisas. E não dessa gratuidade, dessa graça que é o amor. E como você é cristão, você ama como ele. Não faz menor sentido você não amar como Cristo, porque nós somos o quê? Somos cristãos. Estamos aprendendo com ele o que é esse amor infinito, eterno, presente, doador, que sacrifica, que se entrega, e que não pede nada. Jesus simplesmente dá. Se você quiser, doutora, ele é médico também, não? Oi? Otorrino? Pediatra? 2 pediatras? Mas vós não acreditais. A saturação de médicos hoje aqui está grande, hein? Mas vós não acreditais, porque não sois minhas ovelhas. As ovelhas, se lembra lá do início do capítulo? Ouvem a voz do pastor. Elas conhecem a voz do pastor. Elas sabem quem é ladrão. Se lembra do ladrão? Que não tem nenhum compromisso. Quando chega o lobo, o que ele faz? Ele pula fora. E o pastor? Dá a vida pelas suas ovelhas. Okay? Então, a gente tem uma relação entre falar e fazer. Então, o nosso fazer é a testemunha, as obras, as ergas, esse fazer, testemunha a sua compreensão. Se você ouve a voz dele, você o segue. Se você o segue, as obras que você faz não são suas, são dele. E ele vai dizer, não são minhas, são de Deus. Certo? Então, se as obras que saem de você são divinas, não tem o toque do eu, do ego, da vaidade, do orgulho, da prepotência, de uma visão de separação do outro, você é uma ovelha dele, com absoluta certeza. 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, existe um segmento na questão. Se você for ler todas as obras produzidas pelos cristãos ao longo dos séculos, eles vão sempre falar desse verbo aqui, akolou, sim, tá? Akolou, é seguir. Você tá? Daí que vem a palavra acólito, na nossa língua portuguesa, que vem do latim, que veio do grego, tá? Akolou, aqui está declinado. Akolou, tu, sim, tá? Moi, né? Elas me seguem. Então, você é discípulo de Jesus? Você ouve a voz dele? Então ele te conhece, né? E você o segue. Você está seguindo. Ele conhece o nome de cada ovelha? Ovelha Ivani, ovelha Leandra, ovelha Márcia, qual é o seu nome? Almir. Todos vocês, queridos. Elaine, né, Elaine? Muda. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. A experiência, imagina aqueles caras, ele está em Jerusalém, a mortandade de ovelha ali no templo é imensa, né? Os caras devem olhar assim, que está falando? Ele está te dando o quê? Vida eterna. Ele é o pão vivo, ele é a água viva. Ele está falando sempre do quê? De eternidade, eternidade. O negócio de Jesus é fazer você
desencarnar de boa, ir para nosso lar, voltar para cá, viver mais 60, 70, 80, 90 anos, voltar para lá, voltar para cá, ir para lá, esse ioiô espiritual. O que ele quer dar para você? Vida eterna. Vamos lá, hoje somos poucos aqui, né? Tá cheio aí. O que é vida eterna? Não estou ouvindo, doutora. Estar com Ele. Tá. E o que é estar com Ele? Eu estou aqui, Jesus está aqui? Dentro. Quem está dentro de quem? Eu estou dentro dele e ele está dentro de mim. Ele está dentro de mim, mas eu estou dentro dele também. Não é verdade? Não é curioso isso? Eu estou nele, mas ele também está em mim. Ou seja, somos um. Somos distintos, ao mesmo tempo somos um. Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amanhã, vocês não estavam aqui, é o domingo da Trindade. Né? Então leiam, né, o Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, ele vai falar sobre a Trindade. Né? E, resumindo, o entendimento dele sobre a Trindade, né, é o amor, o amado e o amante. Certo? São um só. Eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna. Zoen aoionion. A vida eterna. A vida sem tempo. Portanto, eterna. Eterna é que não morre, não termina, não acaba. Se não acaba, é porque nunca começou. Então, como é que ele dá essa vida eterna para você? Como é possível que o não eterno se torne eterno? Me dê uma forma disso acontecer. Alguém tem uma proposta? O finito se transforma em infinito? O não eterno, o efêmero, se transforma em eterno? A gente não tenta fazer isso o tempo todo, né? Segurar as coisas, tentamos manter as coisas que são transitórias, como se elas fossem eternas. E não é isso não é a raiz da nossa insatisfação, a própria impermanência das coisas. Jesus está falando do que então? De algo que é permanente, que não muda, que não tem início, portanto não tem fim. Então, quando ele me dá a vida eterna, eu tenho uma compreensão de que eu sempre fui aquilo, que eu sempre fui eterno. Agora eu sou imortal. Em que sentido? Porque eu me via mortal, agora eu compreendo que eu sou eterno, portanto eu sou o quê? Imortal, não é isso? Então não confundam eternidade com imortalidade. A imortalidade vem de uma clareza de que eu sou eterno. Quando eu olho para trás, eu me via morrendo, eu me via descontinuado, intermitente, né? Nascia, morria, reencarnava, desencarnava, reencarnava, desencarnava, reencarnava, desencarnava, mas uma coisa estava sempre presente, a vida que eu sou. Ou será que Deus, sabe, igual joguinho de computador, te dá uma nova, ele injeta vida em você, né? Você vai murchando de vida, aí ele põe vida em você. Quando você morre, seu corpo morre, você continua vivo? O cara mata o corpo, dá um tiro na cabeça, ele continua vivo? Ele matou a vida ou ele matou o corpo? Matou o corpo. Aí ele se descobre do outro lado vivo. Imagina a decepção do suicida, e o susto, e o medo, e as dificuldades que vão se somar às anteriores. Eu lhes dou a vida eterna. Então, qual é a agenda e o projeto de Jesus? Dar a você, Leandro, a você, Almir, a vida
Eterno. Ele não quer te dar uma vida transitória do outro lado, para trazer você de volta para cá. Ele quer que você saiba que você é um ser eterno. E que você funcione nesse mundo, portanto, haja nesse mundo, opere nesse mundo como um ser eterno e não como um ser transitório. Porque na minha transitoriedade eu fico angustiado, ansioso. Eu quero ter mais dinheiro, eu quero viajar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero sair daí, porque a vida é, você ouve as pessoas dizendo, a vida é curta, a vida é uma só. Não é isso? Eles estão certos, a vida é uma só, mas as existências são múltiplas. E nessa angústia de vir a ser, de querer mais, de se transformar, de ser outro, né, de acumular, é que você vai criando informações para uma nova existência e você volta. Você volta porque você não compreendeu. Você só volta para cá porque você não compreendeu. Então, qual a única forma de você não morrer mais? 1000 bônus hora. Entender minha eternidade. Ótimo. Quando você entende sua eternidade, o que acontece? Você está aqui viva, né? Você está aqui viva. Você entendeu que você é eterna? Está claro isso? Você vive como um ser eterno no mundo? Então você vai voltar, não tem jeito, tá? A única forma de eu não morrer mais como uma entidade física é eu não nascer mais. Se eu não nascer mais, eu não morro mais. Não é isso? Mas se você, enquanto ser, assumir uma forma, um corpo, um fainem, uma aparência, fainem é uma aparência limitada do ser infinito e eterno que você é. Como ela é limitada, ela vai ser limitada no tempo, vai ser limitada no espaço, vai ser limitada na matéria. Não é isso? Ela vai desaparecer em algum momento. Então a única forma de você não morrer mais é você não nascer mais. Por isto que o trabalho é, você se iluminou, compreendeu sua eternidade, você cumpriu o que você tinha que fazer aqui. Você não precisa mais o quê? Voltar, reencarnar. Mas você reencarna eventualmente? Sim, por quê? Por missão, não para uma compreensão da sua natureza. Você já compreende. Aí você vê esses homens, né, fantásticos que aparecem de vez em quando por aqui, né, e a gente chama esses caras de quê? De missionários. Missionários. Eles não têm prova, não têm expiação, não tem nada, eles não estão num processo de autoconhecimento, eles já se conhecem, já se sabem. Mas se eles nasceram, o que vai acontecer com o corpo deles? Eu sempre penso que até em Portugal tem anjo, porque, né, Henrique de Sagres era um anjo, né? Você pega lá a Caminho da Luz, Jesus pede para Ismael convocar um dos seus anjos para ele encarnar, para desenvolver, né, tecnologia para eles atravessarem o oceano. Porque Jesus tem interesse na terra do cruzeiro, onde brilha o Cruzeiro do Sul. Né? Aí, legal, né? Aí o anjo aparece aqui no mundo, o nome dele é qual? Está lá no livro, cara. Henrique de Sagres. Aí você vê que existem seres angélicos, né, numa forma humana. Leiam a biografia de Henrique de Sagres. Né? Ninguém pode desencarnar sem nem saber como um anjo vive aqui na Terra. Né? Tem um filme do Wim Wenders, né, alemão. Qual o nome dele? Oi? É esse? Não, é do anjo que é tão perto, tão longe? É esse? Aquele... Qual o nome? Asas do Desejo. Asas do Desejo. É um anjo, né, que se apaixona por uma mulher, né? Aí ele diz assim, cara, é melhor eu estar com ela do que no céu. O cara... É lindo o filme. É lindo o filme, lindo o filme. E tem um remake dele, americano, com o anjo, o Nicolas Cage. É muito bonito. Qual o nome daquela atriz, aquela loirinha? Meg Ryan? É a Meg Ryan? É uma médica.
Eu lhes dou a vida eterna. No filme alemão, ela é uma trapezista, a menina. Né? Legal, porque é um circo, né? Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Não tem mais morte para você. Quando você se vê eterno e o seu corpo está morrendo, você vai dizer: estou morrendo, me acudam, socorro, tragam um respirador. Tem um ambu aí. Sabe o que é ambu, não? Não tem respirador, tem um ambu. Não. Pô, põe uma dopamina em mim. Sei lá, eu quero se agarra ali, né? Se agarra, quer pegar, mas... Né? O Hermógenes uma vez contou a história de um padre, coitado, né? Tinha um cara agonizando no hospital, né? E ele dando extremunção para várias pessoas, né? Ele chegou no quarto, o cara estava lá, desencarnando, morrendo, né? Aí ele se aproxima do cara, começa a orar e tal, a pregar o evangelho para o indivíduo, salvar aquela alma, que o cara era rude, não era cristão, ele queria salvar o cara de qualquer jeito, né? Tem teologias cristãs que pensam dessa maneira por causa do ladrão na cruz, né? E aí o sujeito começa a piorar, enquanto o padre está rezando, o cara começa a piorar, aí o sujeito está sem ar, está dispineico, né? Aí ele que agarra o padre, cara, estou salvando essa alma. Aí o sujeito quer falar e tenta falar no ouvido do padre alguma coisa, ele... Né? Aí ele não consegue falar, ele escreve, né? Ele escreve alguma coisa, espineca, né? Ele escreve, aí o padre pega, né? Guarda, né? E faz a extremunção, o cara morre, aí o padre sai do quarto, feliz, que salvou a alma do cara e tá, ele abre o papelzinho, sai de cima do tubinho, desgraçado. Ele cortou o oxigênio do cara. É o Hermógenes. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Então, vocês vejam que os judeus vão tentar segurar Jesus, vão tentar agarrá-lo, né? Para matá-lo, para levá-lo. Mas as mãos dos homens não conseguem pegá-lo. Mas Jesus disse que ninguém tira uma ovelha da sua mão. Na Índia, os vedantinos, eles têm uma imagem parecida. Se você compreendeu a realidade, né, você está na boca do tigre. Ele não te solta, sabe? Não, acabou, não tem mais saída. Né? Quando você entra no caminho transcendental e se realiza, tudo está mudado. Você está na boca do tigre. Ninguém tira uma ovelha da minha mão. O que é interessante. Né? Então, sempre que o mal vence temporariamente sobre a mente e a consciência de alguém, é porque aquela pessoa ainda não está onde? Na mão de Jesus, no sentido de que ela o segue, que ela ouve a sua palavra, que ela o compreende, né? que ela o conhece verdadeiramente. Não é isso? É porque ela tem outros interesses. É quando o mal vem. Como o mal não tem existência própria, ok? O amor tem existência própria. Por quê? Porque ele é a própria divindade. O amor é feito do próprio Deus. Entendem isso? Então a bondade, né, que nasce desse amor, né, é natural. O que não é natural é o mal que nasce do nosso estado de ignorância, da nossa não compreensão de nós mesmos como seres eternos, transitórios. Como eu estou fragmentado, insuficiente, insatisfeito, impermanente, sem uma compreensão da minha verdadeira identidade, então eu busco no mundo, nas coisas, de alguma maneira, um preenchimento que nunca me atende. Né? Então, enquanto eu estiver nesse momento, nesse vazio de mim mesmo, é quando o mal se insinua. Isso que a gente chama de mal. Porque eu acredito que, né,
conseguindo alguma coisa, mesmo que seja às custas, ou à custa à custa do sofrimento de outrem, eu estou bem, porque o importante é quem? Então você vê que a matriz, né, a semente do mal está no sentimento de eu separado do outro, né, que não sabe sobre si mesmo, que vê um mundo se dissolvendo o tempo todo. Fala. Tá mesmo, tá aí do teu lado. É uma adesão nossa, tá bom? Se você for estudar os textos, você vê que o erro, a hamartia, o pecado, ele tem fases. Então, você ter um pensamento não é pecado, porque o pensamento pode não ser seu, eventualmente pode até ser, mas pode não ser. Mas é só um pensamento, ele ainda não produziu nenhum resultado, porque você tem a capacidade de eliminá-lo. Os hindus, eles dizem que você pode não impedir que os pássaros pousem na sua cabeça, mas você pode impedir que eles criem ninhos. Essa é a ideia que os hindus têm, que é o que os cristãos têm. Então, eu venho um pensamento, né? O que eu faço quando eu tenho um pensamento errado, um pensamento ruim, mal? Né? Você joga fora, você está atento, o pensamento veio, tudo bem. Por que o pensamento veio? Porque eu não estou cantando nenhum mantra, eu não estou cantando o nome de Jesus. Se eu estivesse cantando o nome de Jesus, quem que estaria na minha mente? Qual pensamento estaria na minha mente? Mas eventualmente se insinua alguma coisa, né? O campo, né? A barreira, né? Como é que é aqueles campos campo de força, né? Estou brincando, né? Furou, entrou, né? Veio, ou nasceu da minha maldade ainda, da minha ignorância, do meu vazio, né? Do meu vácuo, no vácuo do ser, né? Então, se você estiver atento, se eu estiver cantando Jesus Cristo, qual é a próxima? Que apareceu um troço ali, né? O que eu posso oferecer ao Senhor? Só coisas sagradas, eu ofereço o sagrado para Ele. Então, aquele pensamento é inadequado, o que eu faço com ele? É uma desatenção, a gente treina isso aqui, né? Eu vejo o Senhor naquele pensamento, porque Ele está em tudo, e aquilo está no próprio Senhor. Como aquilo não tem uma realidade em si, ele desaparece, acabou. Mas se eu falar, que legal, vou começar a desdobrar, né, o que era uma presença, né, um pensamento, virou um filminho na minha cabeça já. Então aquilo vai se desdobrando, eu vou começando a ver vantagens em me entreter com aquilo. Aí eu me entretenho com aquilo. Ainda não é pecado, porque eu ainda posso recuar. Eu posso dizer, não, isso é maluquice, loucura, fora, né? Quando surge o pecado? Quando eu consinto, assim, vou fazer isso. Aí, nesse consentimento, é que existe o erro. Eu sou o João e a Maria. Aí a gente viu os docinhos no chão. Meu pai falou assim, volta para casa, né? Não entre na floresta. Eu entrei na floresta. Aí eu vejo os docinhos lá, João e Maria. Vocês leram João e Maria? Eu me lembro, um dos primeiros livros que eu li, alfabetizado, eu fiquei assustado, né? Porque, a gente vai lendo, né? Eu vi aqueles doces todos, eu fiquei alucinado, cara. Ver como eu sou um pecador, cara. Aí eu fui com João e Maria, né? Aí aquela casinha linda, né, cara? Cheia de doce, eu me lembro do desenho Miserável, né? Aqueles pirulitos, né? Né? E eu entro na casa, né? Junto com João e Maria, e de repente eu estou na gaiola. Essa é a questão, porque você se entretém com aquilo, aí você esquece dele, você vai seguindo aquele pensamento, aquele rastro, né, do pensamento, aí você se entretém com ele e você começa a dar forma a ele, e ele começa a dominar você, e você quer fazer aquilo, tá? Aí quando você já está em erro, você já está em pecado, aí quando você executa a ação, a obra, quando ele aparece no mundo, você se torna escravo.
Você se torna encarcerado por ele. Não é? A gente não é prisioneiro do que a gente fala, do que a gente faz. É exatamente isso. Talvez são as obras dele. As obras dele prendem ou libertam? E as dos fariseus, gramateus, só de prisão. Matam, roubam, destroem, constrangem, humilham, exploram, oprimem, em nome de alguma coisa sagrada. Por isso que muita gente tem horror à religião, né? Porque vem esses homens, entre aspas, que deveriam, né, realizar essas obras divinas, eles só realizam obras humanas. E as obras humanas são assim, dessa natureza. Elas vinculam, criam né, um vínculo de prisão com você, de cobrança, de exploração, de alguma forma. E está lá você preso, né, porque você não pensa. Então, qual é o objetivo do Evangelho? Dar a vida eterna a você. Não queiram menos do que isso. Não queiram menos que isso. Se não vier isto, se você não tiver essa compreensão, ok, zero problema, volta para cá, mas você já amadureceu, já avançou, né? Você já é um ponto fora da curva, já está diferenciado nesse sentido. Mas o objetivo dele é vida eterna para quando? Para uma futura existência ou para aqui e agora? Se não fosse para aqui agora, Jesus nem aparecia, né? Ele aparecia quando pudesse. Não, você compreender isso. Então, essas pessoas que dizem que ele não disse tudo, estão equivocadas. Ele disse tudo. Ele disse tudo. Você que não compreende. Então, você tem que amadurecer, né? Avançar nesse caminho de compreensão. Tá? Aí você, que não se dava a ele, se dá a ele. Aí você se tornou para ele o que você sempre foi para ele, uma ovelha dele. Mas só que agora, autenticamente, é dele porque você se deu a ele. Eu não possuo o que não me é dado. Eu me lembro de uma Mont Blanc minha que eu perdi num bueiro. Eu adorava aquela caneta, né? Minha primeira Mont Blanc. Né? Aí, cara, ela voou da minha mão. Eu estava indo para o estacionamento. Ela podia ter caído em qualquer lugar, mas ela caiu num bueiro. Mas sabe que ela nem tocar do lado? Caiu de chuá, igual em basquete, sabe? Cai, não toca nem na rede, assim. Cara, ela entrou, e ela não ficou no chão do bueiro, ela caiu no buraco do bueiro, entendeu? É uma coisa assim mágica, transcendental, o buraco negro do bueiro, né? Aí eu olhei aquilo, aí veio assim na minha mente, né? Deus dá, Deus toma. Já era, acabou, né? A gente segue em frente. As coisas nesse mundo são o quê? Impermanentes. Ok? A eternidade, não. Então, o que ele te dá é a eternidade. Essa é a jogada de Jesus. Ele quer você aqui, agora, nesse instante. Não é para depois, não é no porvir. Aqui, agora, você pode compreender isso. Se você compreender isso, liquidou a fatura. Se você não compreendeu, você volta. Ou aqui, ou algum outro lugar. O que é maravilhoso é que, né, ninguém é tirado e arrancado de sua mão, de seu kairos, tá? Kairosmu, da minha mão, tá? Arpacei, te exaltar, né? Ninguém arranca, tira, arpacei da minha mão. Muda? Estamos seguros na mão dele? Mas ele vai lá e pega você de qualquer forma, ou você está lá no abismo e fica balindo, ele vai lá te buscar? E depois que ele te põe no ombro e te segura, acabou. Tá bom? Mas você o quis. Ele te convocou, ele te chamou, você sabe que ele existe. Então você o quer também, como ele te quer. Aí dá match. Né? Devia ter um sitezinho de encontros entre as pessoas e Jesus ia dar, deu match. Meu pai, que me deu as ovelhas, é maior do que todos, e ninguém poderá retirar nada da mão de meu pai. Uau! Então Jesus diz que ninguém arranca uma ovelha da mão dele. E que
o pai dá tudo. Olha só, meu pai me deu as ovelhas. E ele é maior do que todos. De todos que podem querer arrancar a ovelha. Ninguém poderá retirar nada da mão de meu pai. O que ele está dizendo? Que a mão do filho é idêntica à mão do pai. Vocês conseguem ler de outra maneira? Se você está na mão de Jesus, você está na mão de quem? De Deus. Se você está na presença de Jesus, você está na presença de quem? De Deus. Se você está em Jesus, você está em quem? Em Deus. Se Jesus está em você, Deus está em você. As ovelhas são dele porque o Pai deu. Então, quando você quer Jesus, quando você se entrega a ele, porque ele só tem o que lhe é dado, o Pai deu para ele, por isso que é dele, olha que legal. Você, na sua liberdade, quando você se dá a ele, quem está te entregando para ele? A divindade que existe em você. Não é isso? Então, quando você se abre para o Cristo, quando você o segue, quando você ouve a sua voz, quando você se dá a ele e ele te segura, e é Deus quem dá a ovelha na mão dele, então, quem está te movendo para ele? Deus. Deus está onde? Em você. Aconteceu alguma coisa em você que você o compreendeu como uma presença de Deus no mundo. Então você o reconhece e você se entrega. E isso não é humano. Tanto é que Jesus vai dizer, já disse para Pedro lá atrás, quando eles estavam descendo do Monte Hermon, lá na Decápole já. Quem as gentes, as pessoas, o mundo, né, dizem que eu sou? Aí Pedro diz assim, cada um falando uma bobagem. Ah, tu é um profeta, você é Elias que reencarnou. Jesus. Aí Pedro diz o quê? Tu és o Deus vivo, o Filho de Deus vivo, o Cristo. Aí Jesus dirá o que para Pedro? Não foi o sangue, nem a carne quem te revelou. Ou seja, quem mostrou isso? O Pai. Então, e Pedro está entregue. Entendem a circularidade das palavras de Jesus aqui? Se você está na mão dele, é porque você está na mão de Deus. E quem te entregou foi Deus. Você vê que e ele e Deus são um. Então, quando você se entrega a ele, é Deus em você agindo, tirando de você toda a ilusão e dando a você o conhecimento da realidade, que é ele e você está sempre se entregando à realidade. Se você conversar com um psicótico, vocês já conversaram com alguém com psicose? Você já, né? Então, um psicótico, no seu delírio, na sua alucinação, por definição psicopatológica, um delírio e uma alucinação são irredutíveis. É um termo técnico da psiquiatria, né, que indica que não adianta você fazer lógica, mostrar evidência, que o indivíduo ele está absolutamente convicto de que aquele pensamento, né, e aquela ocorrência visual, né, olfativa, auditiva, alguma alteração na sua senso-percepção, ninguém vê, ele vê. Né, aquilo é real, é irredutível. Então, tirar alguém desse estado de psicose faz com que ele compreenda o mundo como ele verdadeiramente é, não é isso? Sair da nossa psicose ilusória de que esse mundo tem uma realidade em si, isso é como uma psicose, é como se você tivesse tomado um neuroléptico e de repente você vê que não é nada disso. Imagina. Então, é nesse sentido que Deus, eu tenho 5 minutos, é nesse sentido que Deus se apresenta, né, e te entrega ao próprio Cristo. Então, quando você busca Jesus, foi o Pai que te conduziu para lá. Entenderam a circularidade? Foi? Doutora? Tudo bem? Muda? Eu e o Pai somos um. Está aí. Você vê que as palavras dele que antecedem os hindus chamariam isso de Mahavakya, um grande dito, né? É curto, uma sentença curta e direta e resolve tudo. Eu e o Pai somos um.
Se você for um com ele, você é um com quem? Com o Pai. Não é isso? Se o Pai te entregou, você vê que tudo que existe como ente, como entidade, como coisas no mundo, está plena do ser. Algumas desses entes, como nós, humanos, temos a capacidade intelectual, nous, né, de compreender isso. E quando nós compreendemos, nós somos um com Ele. Se somos um com Ele, somos um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Isso é uma coisa que você pode repetir, né? Sempre. Porque quando o Francisco de Assis foi assodado, foi perseguido por uma entidade, ele estava no Monte, né, Alverne, né, uma das respostas, porque o espírito queria jogar Francisco no precipício, né? E ele está numa montanha. E aí ele diz assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí o cara dá uma gargalhada, dizendo: quer dizer que você é Deus? Né? Aí Francisco diz assim: eu e o Pai somos um. E se encosta na pedra, e a pedra abre, né? E ele se encaixa na pedra, e aí a entidade vai embora. Tá? Eu e o Pai somos um. Ego caí ropater em esmen. Tá? Ego caí ropater em esmen. Tá? Eu e o Pai somos um. Quando você estiver em dificuldades, quando você estiver com problemas, o que você dirá? Eu e o Pai somos um. Quando você, porque essa é a realidade, você não está separada de Deus, a não ser pela sua ignorância. É quando você se coloca fora da graça de Deus. Quando você não é uma ovelha dele, porque você não se entregou. Mas quando você fala, eu e o Pai somos um, e você sabe que Deus está em você, você está nele, tudo mais está nele, e tudo isso atende a uma ordem cósmica, uma ordem divina, está tudo encaixado, tudo no foco. Aí você relaxa, você sabe que você está seguro, você está na mão dele. Tá bom? Acabou, né? Então a gente pode terminar aqui com esse grande dito. Tá? Ego caí ropater em esmen. Eu e o Pai somos um. Senhor Jesus, somos tuas ovelhas. Nós te buscamos, te queremos, nos damos a ti. A vida que há em nós é tua. E o Pai nos dá a ti. Como tudo te pertence, todas as ovelhas, até as tresmalhadas são suas. E um dia elas ouvirão a tua voz e te seguirão. Nós, Senhor, te amamos, te adoramos, te veneramos. Tu que és sublime, sustenta-nos, segura-nos forte e conduza-nos aos teus pastos, à liberdade do paraíso, onde nós compreendemos a tua presença em todas as coisas, respiramos o perfume da tua respiração, vemos a luz do sol dos teus olhos, a cor da tua pele, vemos os teus passos e te servimos como devotos. Que as obras tuas, que são do Pai, emerjam de nossas mãos, de nossos pensamentos e corações, vazios de eu e plenos de ti. Santifica-nos, liberta-nos de toda ilusão, Senhor. Amém.